Saúde as crianças com a paz do Senhor, amém? Hoje nós iremos aprender sobre a China e também sobre o primeiro missionário a viajar para a China, para pregar o Evangelho, amém? Antes de começar a história, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, que fica no Velho Testamento, o capítulo 6 e o versículo 8, que diz assim: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Vamos ler juntos? Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Isaías capítulo 6, versículo 8. Bom, nessa história de hoje, se passa na China, que por incrível que pareça foi o primeiro país onde surgiu essa doença contagiosa que tem contaminado muitas pessoas ao redor do mundo, né? Nós precisamos orar muito pela China, orar pelas pessoas da China, orar pelos missionários que estão na China, tá certo? Então, a China, ela fica no continente asiático e as pessoas que moram na China, elas têm o olhinho puxadinho, não é? E lá na China, olha só, tem entre 660 milhões de pessoas e de 50 a 80% da população, a maioria deles, 50 a 80% são budistas. Isso significa crianças que a cada 10 pessoas, 8 ou no mínimo 5 pessoas são budistas. Isso é muito triste, crianças, porque a palavra de Deus lá em João capítulo 3,16 fala que Deus enviou o seu único, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crianças, Deus enviou o seu único filho Jesus para que todo aquele que nele crê tivesse vida eterna. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos libertar dos nossos pecados. E todas as pessoas precisam conhecer Jesus. Todas as pessoas precisam ouvir sobre Jesus, né? E por isso que quando o Senhor perguntar quem enviarei, quem irá por nós, nós devemos dizer: eis-me aqui, envia-me. Nós precisamos estar prontos para ouvir o chamado de Deus. Amém? Bom, hoje nós vamos contar a história de Hudson Taylor. Hudson Taylor é esse missionário. Ele viajou para a China, para o interior. Ele foi o primeiro a viajar para a China, para o interior da China, há 170 anos atrás, para pregar o Evangelho naquela região. E lá, bom, nós vamos contar como começou essa história, certo? Hudson Taylor tinha 5 anos de idade, quando ele estava sentado à mesa no chá da tarde com seus pais, na Inglaterra, que era o país em que ele morava com a sua família. Então, o seu pai, o Sr. Taylor, falou: Nossa, como seria bom se mais e mais missionários estivessem se preparando para ir à China. Lá há milhares de pessoas que nunca ouviram falar sobre o Senhor Jesus. E Hudson Taylor, que estava sentado na mesa com a sua irmã Amélia e a sua mãe, a senhora Taylor, ele prontamente disse: Quando eu crescer, eu irei para a China. Seus pais ficaram felizes, mas ao mesmo tempo ficaram tristes, porque o pequeno Hudson era muito doente. Ele vivia constantemente doente e ele não podia nem frequentar a escola como as outras crianças normais. Na sua casa, os seus pais o ensinavam a ler, a escrever, o ensinavam matemática, o ensinavam até o latim, que é a língua hebraica. Ele também aprendeu sobre Jesus. Seus pais falavam sobre Jesus, seus pais ensinavam a orar, a ler a Bíblia, a louvar.
E o Hudson Taylor, ele gostava muito de ler. Certo dia, o Hudson Taylor estava sentado, lendo um livro muito empolgado. Ele estava muito feliz lendo aquele livro. E ele gostava de ler alto para sua mãe escutar, enquanto sua mãe costurava na sua cadeira de balanço. Então, quando terminou o capítulo, a sua mãe disse: "Boa noite, Hudson, pode ir dormir." E Hudson queria continuar lendo o livro. Então, Hudson foi na cozinha, pegou pequenos pedacinhos de vela, porque naquela época não tinha luz elétrica, e ele colocou esses pedacinhos de vela no seu bolso e levou para o quarto. Não façam isso em casa, crianças. Ele queria continuar lendo seu livro e na sua casa não tinha energia. Então ele mentiu para sua mãe dizendo que ia dormir. Nesse momento chegou uma visita e abraçou o Hudson e chamou o Hudson para sentar em seu colo. Então o Hudson sentou no colo da visita e ficou ali. Enquanto isso, as velas iam se derretendo no bolso do pequeno Hudson, porque havia uma lareira na casa que estava aquecendo as velas. Quando então o pequeno Hudson pôde ir para o quarto, as velas tinham derretido no bolso do pequeno Hudson. Nesse momento, a mãe de Hudson chegou no quarto e aí ela viu que Hudson tinha guardado velas no seu bolso para continuar lendo o livro. E ela ficou triste porque Hudson tinha mentido para ela. Então ele ficou envergonhado e começou a chorar porque a sua mãe tinha descoberto o seu pecado, o seu erro. Ah, crianças, como é vergonhoso quando alguém descobre algo de errado que nós fizemos. Como é vergonhoso quando alguém descobre que alguma criança falou alguma mentira, fez algo que não deveria fazer. O pecado traz vergonha, o pecado não nos faz bem, não faz bem para nós. Então o Hudson começou a chorar, porque ele tinha entristecido a sua mãe. Passado um tempo, Hudson cresceu. Ele virou um adolescente e começou a trabalhar com seu pai, na farmácia do seu pai. E nesse tempo os remédios não vinham prontos. Então o Hudson ele preparava os remédios na farmácia e também atendia os clientes que vinham. Mas nesse tempo o Hudson só queria saber de ganhar dinheiro, só queria saber de construir uma casa, de comprar um cavalo. Ele queria ficar rico e ele não tinha mais prazer em orar, em ler a Bíblia, em louvar. Ele ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus. Faltava para o jovem Hudson aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Certo dia, jovem Hudson tinha folgado do seu trabalho, tinha terminado todo o seu trabalho na farmácia e os seus pais tinham viajado para visitar uma pessoa, um parente distante. E ele estava sozinho em casa e ele foi à estante procurar um livro para ler, mas não achou nada interessante. Então ele achou um folheto que falava sobre a obra consumada de Cristo. E ele leu esse folheto. Ali falava que Jesus, ele veio ao mundo e o seu sangue nos lavou, nos limpou dos nossos pecados. E o nosso coração, agora com o Senhor Jesus, nós podemos viver uma vida pura se confessarmos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor Jesus, né? Então o Hudson, ele reconheceu que ele precisava de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida para ter o seu coração limpo do seu pecado. Então ali naquele celeiro, onde ele estava lendo aquele livro, né? Celeiro é um local onde ficam os animais. Então ele ajoelhou-se e orou e aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O Hudson ficou muito feliz. Ele agora tinha se libertado de todos os seus pecados. O Senhor Jesus
era Senhor e Salvador de sua vida agora. Então o Hudson ficou muito feliz e encontrou sua irmã Amélia e contou para ela que ele tinha aceitado o Senhor Jesus. Amélia ficou muito feliz e disse que vinha orando pelo Hudson para que o Hudson se convertesse. Então ele pediu para Amélia não dizer a ninguém, porque o Hudson ia aos cultos, ele ia à igreja, ele fazia os cultos, mas ele não queria que ninguém soubesse, ele tinha vergonha de que as pessoas soubessem que ele não tinha aceitado Jesus. Então, ele disse que ele mesmo queria falar isso. Quando a mãe dele chegou, ele correu para sua mãe para dizer que tinha uma boa notícia para ela, para dizer que tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Então, Hudson, a mãe de Hudson, nem precisou ouvir ele falar. Ela disse que já sabia qual era a boa notícia que ele tinha para contar. E ela disse que no mesmo momento que ela orou, pedindo para que ele se convertesse, ela sentiu uma paz no seu coração e sabia que o Hudson tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Bom, o Hudson não quis guardar Jesus no seu coração só para ele. Ele precisava contar às pessoas que o Senhor Jesus tinha salvado ele. Ele precisava falar de Jesus para as pessoas. Então ele e sua irmã Amélia saíam nas casas para entregar folhetos e falar sobre Jesus para as pessoas. Então, certo dia, o Hudson ainda não estava muito feliz, porque mesmo ele tendo aceitado Jesus, ele ainda fazia coisas que não agradavam a Deus. E ele tinha reconhecido que tinha pecados. Então ele orou ao Senhor e pediu para que o Senhor o ajudasse. E ele disse que iria para onde o Senhor quisesse que ele fosse e faria o que o Senhor quisesse que ele fosse se o Senhor o libertasse do seu pecado. Então ele ouviu a voz de Deus o chamando: vá para a China, vá para a China por mim. Então o Hudson ficou feliz, tudo que ele queria era ir para a China. E ele sabia que era isso que ele deveria fazer. Então o Hudson começou a acordar às 5 horas da manhã, todos os dias. Ele começou a estudar a língua chinesa, hebraico, outras línguas. Ele começou a caminhar, a correr e até passou a dormir em uma cama dura para se preparar para a obra missionária. E ele não sabia com que condições ele iria chegar na China, mas ele sabia que ele tinha ouvido a voz de Deus e que Deus o enviaria à China. Certo dia ele ouviu falar de que havia um pastor na cidade que tinha um livro sobre a China. Então ele foi ao encontro desse pastor para pedir o seu livro emprestado. Lendo esse livro, Hudson aprendeu que precisava aprender mais sobre medicina para curar os corpos das pessoas doentes e também oferecer Jesus como remédio para curar os nossos pecados, porque só Jesus é aquele que pode nos curar dos nossos pecados. Então, Hudson começou a ler e ele pediu a Deus que lhe mostrasse como ele poderia aprender mais sobre medicina. E Deus colocou no caminho do Hudson um médico chamado Dr. Richard. E o Dr. Richard ensinou o Hudson sobre medicina. Ele precisava de um ajudante no seu consultório. O Dr. Richard era médico cirurgião e precisava de Hudson como ajudante. E Hudson prontamente se mudou para lá e foi trabalhar ajudando o Dr. Richard. Além de ensinar medicina, o Dr. Richard ensinou outra coisa ao jovem Hudson, que todo missionário precisa saber. Você quer saber o que é? Então, não perca o próximo capítulo. No próximo capítulo, você vai descobrir o que é que o jovem Hudson aprendeu com o Dr. Richard. Amém? Fiquem todos na paz.